Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muito prazer, professor Alexandre Araújo. Mais uma vez aí nesse desafio OAB, esse evento proporcionado pelo Espaço Jurídico. Vamos aí trabalhar mais uma vez direito constitucional e ao todo separei 24 questões com 18 dicas. 18 dicas, na minha concepção, super importantes para essa prova aí do dia 27 de maio. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos começar pelas dicas, vamos começar por dicas do artigo 5º, principalmente naquela parte dos crimes. O artigo 5º, se você gosta de acompanhar junto comigo, na Constituição, pode colocar nos incisos 42, 43 e 44. Vamos falar um pouquinho dessa questão relacionada a crimes de racismo, ação de grupos armados, então vamos lá. Bom, quando eu falo do artigo 5º, incisos 42, 43 e 44, eu sou obrigado a separar racismo e ação de grupos armados de um lado e do outro lado, lembrando um pouquinho da internet, o HTTP. Já já eu falo nele. Cheguei na minha prova, apareceu ou crime de racismo ou crime de ação de grupos armados. Eu vou falar que os crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Repetindo, cheguei na prova, apareceu racismo e ação de grupos armados, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Perfeito. Porém, se eu chegar na minha prova e aparecer crimes hediondos, tráfico, terrorismo e, por último, a prática de tortura, repetindo, hediondos, tráfico, terrorismo e prática de tortura. Esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bem, lembrando, repetindo mais uma vez, apareceu racismo ou ação de grupos armados, inafiançáveis e imprescritíveis. Apareceu o HTTP, hediondos, tráfico, terrorismo e prática de tortura, inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Vou lembrar vocês que graça seria um perdão concedido pelo presidente da República e a anistia já seria a clemência do Congresso Nacional. Não se esqueçam que esses incisos 42, 43 e 44, pessoal, eles cansam de cair em provas de concurso, já caíram em provas da OAB, inclusive eu queria justamente ver com vocês essa questão que apareceu sobre esses crimes de racismo, ação de grupos armados, enfim, vamos ver o que aconteceu na prova da OAB, vamos lá. Bom, a questão diz: determinado congressista é flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar. Bom, vamos lá. O crime de racismo é afiançável. Opa, já está equivocado. Como nós vimos há pouco, o crime de racismo ele é inafiançável, sendo o valor fixado por decisão judicial, consequentemente, opção A, equivocada. Opção B,
o prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de 20 anos. Impossível, porque o crime de racismo é imprescritível. Perfeito? Então vamos aí. A opção C. Nos casos de crime de racismo, a pena combinada é a de detenção. Falso. Se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 42, a pena vai ser de reclusão e não de detenção. Porém, pessoal, mesmo se você tivesse dúvida na opção C, olha a opção D de dado. O crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. Perfeito. Esse é o gabarito. Entenda uma coisa, pessoal. Infelizmente, essas decorebinhas de artigo 5º, elas gostam de aparecer em prova. Então, para você que vai fazer essa prova no dia 27, muito cuidado. Leiam os incisos e os parágrafos do artigo 5º. Veja, geralmente não cai jurisprudência, geralmente não cai doutrina, geralmente cai a letra do artigo 5º. Então, pessoal, precisa ter um pouquinho de paciência sim, porque são 78 incisos e 4 parágrafos. É um artigo extremamente grande. Agora, cuidado, por quê? É ponto ganho, galera. Eu sempre falo isso nas aulas presenciais. Artigo 5º na prova da OAB é ponto ganho. Vocês vão ver que geralmente o artigo 5º é ponto ganho. Por quê? Porque cai a letra do inciso, a letra do parágrafo. Então fica muito tranquilo. Voltando lá. Continuando, pessoal. Questão 2. O habeas data não pode ser impetrado em favor de terceiro. Por quê? Visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante. A respeito do enunciado acima, é correto afirmar que... Gente, claro que numa prova de direito constitucional é importantíssimo sabermos dos remédios constitucionais, sabermos principalmente das finalidades dos remédios constitucionais. Atenção aqui comigo, vamos lá. Eu não gosto, principalmente nesse momento muito próximo da prova, de vocês ficarem com muita informação. Não, não é isso. Vocês têm que ficar com as informações essenciais para a resolução das questões. Remédios constitucionais, pessoal, a ideia é o quê? A priori saber o quê? A finalidade de cada um. Então, em cima de cada um, nós vamos colocar as palavras-chave, ok? Bom, habeas corpus, nós sabemos que a palavra-chave é a locomoção, a liberdade de locomoção. Habeas data, a palavra-chave vai ser a informação. Beleza? Habeas corpus, locomoção. Habeas data, informação. Cuidado, essa informação é relativa à pessoa do impetrante. Ah, então não posso impetrar habeas data em favor de terceiro. Não, não pode impetrar habeas data em favor de terceiro. Por quê? Porque são informações relativas à pessoa do impetrante. É uma ação personalíssima. Essa é a ideia do habeas data. E com essa informação você já consegue resolver essa questão 2. Já já a gente vai resolver, ok? Vamos lá, continuando. Mandado de segurança. Qual é a palavra-chave? Na verdade, não é a palavra-chave, galera. É uma expressão-chave. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o mandado de segurança ele é utilizado no direito líquido e certo para amparar o direito líquido e certo, quando esse não é amparado por habeas corpus ou habeas data, ok? Prosseguindo, mandado de injunção. Esse é muito tranquilo. Por quê? Ele visa viabilizar um direito assegurado na Constituição, mas que está pendente de regulamentação, ou seja, a falta de uma norma regulamentadora inviabiliza um direito previsto na Constituição. Alexandre, esse é aquele famoso exemplo do direito de greve dos servidores. Esse é aquele famoso exemplo do direito de greve dos servidores. Lembra, quando a falta de norma regulamentadora inviabiliza um direito previsto na Constituição, mandado de injunção. E por último, meus alunos, ação popular visa o quê? Anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Lembrando a vocês, cuidado aqui, que o cidadão é o sujeito ativo na ação popular. Então, galera, preste atenção. Cheguei na prova. Qualquer pessoa
é parte legítima a propor ação popular. Falso. A ideia é qualquer cidadão, porque a pessoa deve estar no pleno gozo dos direitos políticos. Recapitulando o habeas data para a gente matar essa questão. O habeas data é uma ação personalíssima, ok? Se é uma ação personalíssima, eu não posso ingressar com o habeas data a seu favor, ok? Por quê? Você é um terceiro. A ação é personalíssima, então vamos à questão, vamos lá. O habeas data não pode ser impetrado em favor de terceiro, porque visa tutelar o direito à informação relativa à pessoa do impetrante. Galera, perfeito. Tanto a primeira quanto a segunda informação, ambas estão perfeitas, sendo certo que, vamos às opções, ambas são verdadeiras e a primeira justifica a segunda. Então, a certeza que eu tenho é que o gabarito é a letra A, é a opção A. Todas as outras estão absurdas. Veja, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ambas são falsas. Então, galera, olha, como eu sempre digo, tudo vai dar certo. Pessoal, então, a próxima questão, ela vai abordar um outro assunto muito cobrado, tanto em concurso quanto em OAB, que é a casa. Eu tenho que lembrar, galera, que casa não é, enfim, o Supremo não a conceitua de forma restrita. Veja, casa pode ser o escritório do advogado, o consultório do médico, o seu quarto de hotel, a barraca de camping, ou seja, aquilo que ocupamos com exclusividade. Veja, o conceito de casa é abrangente. Alexandre, então, ele abrange o meu compartimento, esse conceito abrange o meu compartimento profissional? Com certeza. Veja, é claro que, casuisticamente, podem surgir situações que o seu local de trabalho não seja considerado casa. Sim, um local aberto ao público, alguma coisa nesse sentido. Mas a prova da OAB, ela não tem essa visão casuística, sabe? Ah, um casinho vai ter, no outro caso não tem. Não, esquece isso. A ideia é trabalhar como se cai em prova. Então é o seguinte, vamos lembrar, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Perfeito, artigo 5º, inciso 11. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ok? Só que o próprio inciso 11, ele traz situações que a pessoa ingressa na casa de outrem sem o consentimento do morador e não se configura violação de domicílio. Perfeito? Quais são os casos? Flagrante delito ou desastre, prestação de socorro, ordem judicial durante o dia. Então, olha só, flagrante delito, o desastre, socorro, a qualquer momento, dia ou noite. Só que a ordem judicial, essa sim deve ser cumprida durante o dia. Lembra vocês também do seguinte, olha bem. Se o ingresso por meio de um mandado judicial foi feito durante o dia, mas a diligência policial, ela teve que ultrapassar o período diurno, ou seja, se a diligência policial ultrapassou o período diurno por uma necessidade e uma prisão foi efetuada à noite, essa prisão ela é legal. Veja, não se trata de uma prisão ilegal, não deve ser imediatamente relaxada. As diligências, enfim, pela necessidade daquele momento, ultrapassaram o período diurno. Se a prisão foi efetuada à noite, ela é válida. O ingresso por meio do mandado foi durante o dia? Foi. Houve uma necessidade? Sim. Então essa prisão, ela não é ilegal e consequentemente não deve ser imediatamente relaxada. Então vamos à questão, vamos lá. A Constituição assegura entre os direitos e garantias individuais a inviolabilidade do domicílio, afirmando que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Galera, só falou o quê? O que o artigo 5º 11 diz. A esse respeito, assinale a correta. Vamos lá. Bom, o conceito de casa é abrangente e inclui o quarto de hotel. Galera, de cara é o gabarito. Como eu disse, o Supremo, ele não exaure o que é casa. Ele não exaure.
ele traz exemplos daquilo que se considera casa. Então, como vocês podem notar, o conceito de casa é abrangente e inclui quartos de hotel. Perfeito, exatamente isso. O conceito de casa é abrangente. Ele vai incluir o quarto de hotel, a barraca de camping, o seu escritório, né, futuro advogado, o seu consultório, né, no caso do médico. Então, a ideia é abrangência. Perfeito? Ficou claro? Vamos ver as outras. O conceito de casa é abrangente, mas não inclui o escritório de advocacia. Pessoal, absurdo. Vamos aí dar prosseguimento. Opção C. A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando houver mandado judicial. Não. Preste atenção. Flagrante delito, obviamente, não precisa de mandado judicial. O flagrante pode acontecer tanto de dia quanto de noite. A ordem judicial, o mandado judicial, esse apenas durante o dia. Opção D, a prisão em quarto de hotel, obedecendo a mandado judicial, pode se dar no período noturno. Galera, quarto de hotel, como já vimos há pouco, é considerado casa. Se é considerado casa, esse mandado deve ser no período diurno e não no período noturno. Perfeito? Bem, gente, um outro assunto que a banca gosta bastante é a parte dos direitos políticos. Os direitos políticos, né, a Constituição inaugura os direitos políticos no artigo 14, perfeito. Então, é de suma importância a leitura desse artigo 14 e a leitura do artigo 15, perfeito. O artigo 16 ele vai acabar falando daquele princípio da anualidade do direito eleitoral, da lei eleitoral, melhor dizendo, que eu vou bater com vocês no final dessa explicação, tá? Bom, sempre é importante lembrar aquelas situações do artigo 15, da perda ou da suspensão dos direitos políticos. Gente, a cassação dos direitos políticos, ela é vedada. Repetindo, a cassação dos direitos políticos, ela é vedada, ok? A perda ou suspensão, elas podem acontecer nos seguintes casos. Bom, vamos ao quadro. De um lado, eu quero que vocês coloquem a perda. Do outro lado, eu quero que vocês coloquem a suspensão. Lembrando que eu estou trabalhando com vocês o artigo 15 da Constituição Federal. Bem, eu tenho 5 incisos. O inciso 1, que é o cancelamento de naturalização, ele é uma hipótese de perda. Entendam, eu era um brasileiro naturalizado, eu tinha os meus direitos políticos e simplesmente, por meio de uma decisão judicial transitada em julgado, repetindo, por meio de uma decisão judicial transitada em julgado, eu tive os meus direitos políticos perdidos. Por quê? Porque houve o cancelamento da minha naturalização. Veja, eu agora sou um estrangeiro. Perfeito? Entenda, eu era naturalizado por meio de uma decisão judicial transitada em julgado, eu perdi essa qualidade, eu tive decretado o meu cancelamento de naturalização e hoje eu não tenho mais os meus direitos políticos, eu perdi os meus direitos políticos. Voltando lá, o inciso 2, a incapacidade civil absoluta é uma hipótese de suspensão. Alexandre, por que uma suspensão? Entendo, suspensão porque ela pode ser reversível. E no sentido de ser reversível, eu volto normalmente a ter os meus direitos políticos. Vamos lá? O inciso 3 fala em condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Gente, essa é muito fácil, porque o próprio texto diz enquanto durarem seus efeitos. Perfeito?
quando terminarem os efeitos da condenação, eu volto normalmente a gozar dos meus direitos políticos. Consequentemente, é uma hipótese de suspensão, ok? Voltando lá. O inciso 4 realmente é uma incógnita. Eu vou colocá-lo na suspensão e vou colocá-lo na perda. Eu cansei de ver provas cobrando perda e dando como certo, e cansei de ver provas cobrando como suspensão e dando como certo também. Bem, a suspensão, ela vai estar na Lei 8239 de 91. A perda na doutrina majoritária. Alexandre, o que eu faço, pelo amor de Deus? Pessoal, não estou aqui para tirar problema, mas para solucionar, porque tudo vai dar certo, olha bem. Perda, ela vai acontecer para a doutrina. Suspensão, ela vai acontecer para a lei. Mas que história é essa? É aquela história da escusa de consciência. Para quem não se recorda, é aquela velha questão relacionada à liberdade de consciência, crença, culto, né? Liberdade filosófica. Eu alego uma filosofia de vida e aí eu não quero cumprir uma obrigação militar, aquela prestação militar obrigatória. Então, eu deixo de cumprir a obrigação, eu sou obrigado a cumprir o quê, galera? A prestação alternativa fixada em lei. Lembra, artigo 5º, inciso 8. Eu não cumpri a obrigação, então sou obrigado a cumprir a prestação. Essa é a ideia. Perfeito? Quando eu não cumpro a obrigação e não cumpro a prestação, recapitulando, eu não cumpro nem a obrigação nem a prestação. Aí eu vou incidir naquele artigo 15, inciso 4. Veja, eu me recusei a cumprir a obrigação legal a todos imposta, além da prestação alternativa fixada em lei. Nesse caso, para a doutrina eu perco os meus direitos políticos, para a lei eu tenho os meus direitos políticos suspensos. Eu nunca vi numa prova, galera, nunca vi perda estando errado ou suspensão estando errado. Eu sempre vejo ou perda ou suspensão. Nunca vi as duas na mesma questão. Até porque isso seria uma questão anulada. Muito cuidado, ok? Bom, voltando. Falta na suspensão, falta o inciso 5, que é a improbidade administrativa. Perfeito? Vamos à questão número 4. Os direitos políticos não podem ser cassados. Veja, falamos sobre isso. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão. Ótimo. Na forma do artigo 15. À luz das normas constitucionais, pelo seguinte fundamento. Vamos lá. Opção A. Condenação civil sem trânsito em julgado. Não existe. Como vocês podem verificar, não existe. Incapacidade civil relativa, declarada judicialmente. Falso. A incapacidade civil deve ser absoluta. Cancelamento de naturalização por decisão administrativa. Olha a maldade do examinador. Olha a maldade aqui. Pessoal, muita atenção. Existem duas formas de perda de nacionalidade. Ambas estão no artigo 12, parágrafo 4º. Coloca aí a tua Constituição agora no artigo 12, parágrafo 4º. Vocês vão verificar que existe a perda-punição, que é esse caso, o camarada, um brasileiro naturalizado, perde a qualidade de naturalizado por decisão judicial transitada em julgado, porque ele praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Então existe essa perda-punição e existe a perda-mudança. A perda-mudança, ela incide tanto sobre o nato como sobre o naturalizado. Por quê? Porque o cara quis adquirir outra nacionalidade e não se enquadrou nas hipóteses de dupla nacionalidade. Então esqueça a perda-mudança. O caso aqui é a perda-punição.
O único, olha o que eu estou falando para vocês, galera, o único que pode sofrer a perda da punição é o brasileiro naturalizado por decisão judicial transitada em julgado. Tanto que, se ele te procurar como advogado, desejando readquirir a condição de naturalizado, qual é a ação que você vai juizar? A ação rescisória para cancelar essa coisa julgada, ok? Veja, perda da punição só vai incidir sobre o naturalizado, acontecendo o quê? Vai acontecer o cancelamento de uma naturalização em razão de uma decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Então ele vai perguntar para você o quê? Olha, você, advogado desse camarada, deseja que o mesmo, né, readquira essa condição, esse status. Você vai usar qual ação? Ação rescisória para cancelar a coisa julgada. Então, para a gente detonar essa questão logo, gabarito improbidade administrativa, artigo 15, inciso 5 da Constituição Federal. Na mesma linha, a questão 5, a respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda dos direitos políticos. Como eu disse, o cancelamento de naturalização não é por decisão administrativa do Ministério da Justiça. Pessoal, o cancelamento de naturalização é por meio de decisão judicial transitada em julgado por conta do quê? De uma atividade nociva ao interesse nacional. Ok? Volta lá. Opção B. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de... Opa, olha o nosso alerta aqui. Cassação de direitos políticos? Não. Nesse caso é uma situação de suspensão dos direitos políticos. Opção C. A improbidade administrativa é caso de suspensão dos direitos políticos. Galera, certíssimo. A improbidade administrativa é um caso de suspensão dos direitos políticos. Lembra? É aquele artigo 15, inciso 5. Beleza? 15, inciso 5. Suspensão dos direitos políticos. Vamos lá? A incapacidade civil relativa é caso de perda dos direitos políticos. Primeiro, a incapacidade ela tem que ser absoluta. Segundo, seria uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Certo?